Fala, gente bonita, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês uma produção completa, gente, de um bolinho que eu fiz também novamente. Aqui, como vocês já estão vendo, eu começo preparando a massa simples, né? Uma massa de trigo mesmo, que eu coloco uma essência de baunilha, a massa branca eu faço assim. Aí a base dela é tipo uma massa chiffon, né? Que é uma massa que ela vai óleo, ovos, água, açúcar, fermento e farinha. É uma massa bem simples. Aí, como vocês podem ver, eu já misturo o fermento com a farinha, já vou peneirando no bowl. E eu faço questão de peneirar, gente, porque tem algumas farinhas que vêm os gruminhos, né? Então é sempre bom para evitar de ficar algumas bolinhas que não se dissolvem na massa. Eu sempre mexo bem com o fouet para garantir que a farinha foi bem dissolvida, né? Não mexo tanto, mas mexo o suficiente para que ela se dissolva toda e a massa fique bem lisinha, para que quando for assar no forno ela tenha um resultado ótimo no final. Aí eu vou começando a separar as forminhas para poder colocar no forno, né? E eu faço um desmoldante caseiro, né? Que é bem mais em conta do que um desmoldante de spray. Depois que eu aprendi essa receita, cara, me salvou muito, sabe? Vendo as dicas de confeitaria no dia a dia, assim, aprendi a fazer. Ela é simplesinha. É 1 para 1, né? Uma quantidade de óleo para a mesma quantidade de margarina ou manteiga e a mesma quantidade de farinha de trigo. Mexe tudo, coloca um pouquinho no micro-ondas até que se misture bem, pega o pincel e vai passando que é sucesso. Só não pode deixar muito excesso, né, para não deixar um gosto residual de gordura no fundo da forma, na massa do bolo. Mas, dá super certo, a massa solta com muita facilidade. Aí, como eu tô fazendo um bolo pequeno, né, essa massa, ela rende até 1 quilo. Então, eu aproveito sempre quando eu tenho bolo pequeno para fazer e eu não tenho disco sobrando, eu sempre aproveito para poder fazer demais quantidades para mim poder deixar reservado, né? Então, essa massa de 1 quilo me rendeu 6 forminhas de 100 gramas, né? Que é cada disco de massa pequena, como vocês podem ver aí, já assou. Ficou bem bonita essa massa e me rendeu um disco para um bolo M, né? Aí a gente tem que aproveitar para adiantar o processo do trabalho, né? Porque tem final de semana que sai bastante serviço, às vezes eu faço até 3, 4 bolos, né? E é bom que isso adianta bastante o serviço, né? Como vocês podem ver, a massa ficou bem fofinha, bem firme, tá? Aí ela ficou bem bonita, ficou bem cheirosa também por conta da baunilha. E agora eu tô soltando com uma espátula para poder alinhar. Como vocês podem ver, essa forminha era uma forminha de bolo piscininha, né? Como eu tenho bastante dela, gente, eu resolvi fazer os meus discos com essa mesmo e tirar só essa coroinha que fica na parte de cima, né? Pra poder a massa ficar rente e não deixar meu bolo torto. Então esse daí é um trabalho tão simples que eu não vejo nada demais em fazer. E olha como é que fica o disco. Fica bem bonitinho, tudo certinho, né? Aí eu vou em seguida, vou tirando o disco do bolo M. Esse eu sofri mais um pouquinho pra tirar, porque eu deixei um pouco na geladeira, né? E acabou que o desmoldante endureceu junto, aí acabou que ficou um pouco difícil de tirar. Mas como vocês podem ver no resultado final, ficou tudo certo. Agora eu passo pra parte do recheio, e esse recheio é o chocolate trufado branco, né? É um dos recheios mais pedidos do cardápio, gente. É o recheio de chocolate trufado, o chocolate blend que eu faço, né? Que é o normal, e esse branco. São os recheios que eu mais faço, que o povo mais adora. Então, né, na minha companheira fiel, meus 2 braços, na verdade, que é a panela mexedora, eu começo a colocar os ingredientes secos, né? Junto com o leite condensado e creme de leite. E coloco o leite, né, por último, porque se eu for misturar os ingredientes secos com os outros muito líquidos, acaba que pode dar aquelas bolinhas, né? Porque eu tenho ali leite em pó, tenho um pouquinho de farinha de trigo com amido, que é para eu poder congelar a mistura, para que quando eu for usar numa próxima vez ele não talhe, né? Eu sempre faço uma quantidade boa desse recheio, porque o povo pede bastante. Aí eu vou colocar minha companheira para trabalhar aí. Hoje, gente, foi o melhor
Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida de confeiteira, foi essa panela, viu? Bens a Deus. Aí, uns 15 minutinhos depois, o recheio fica com um ponto maravilhoso, bem brilhoso, né? Porque o chocolate branco, ele não é chocolate, né? Pra quem não sabia, ele não é chocolate. Ele é feito da gordura do cacau. Por isso que ele tem esse sabor. Tanto que ambos, né? O chocolate preto e o chocolate branco, ele tem sabores completamente diferentes por conta disso. O chocolate mesmo é o preto, tá, gente? O branco é gordurinha de cacau. E esse chocolate que eu uso é nobre. Agora a gente vai passar para a parte recheando o bolo. Depois de umas 3 horinhas, olha como o recheio ficou bem firme, ficou bem bonito, né? Pego a forma de 10 por 11, que é a forma do bolo P. Pego os meus discos já cortadinhos bonitinhos e encaixo com plástico, né? Para poder soltar na hora de eu desmoldar o bolo da forma. E sempre quando o recheio do bolo ele não é de um brigadeiro, né? Eu faço a caldinha de água com leite condensado, né? Que é a caldinha coringa. Dá pra molhar tudo, gente. Não azeda, por conta que o leite é condensado. É mais fácil uma calda de leite normal azedado que uma calda de leite condensado. Então, eu começo recheando com a colher. Eu vou no olho mesmo, né? Porque como eu tô acostumada a fazer, gente, eu vou no olho. A gente, normalmente no começo, eu usava a balança pra tudo. Mas conforme, né? Aquele ditado, a prática leva à perfeição. Passo para a segunda camada do bolo. Deixo bem recheadinho até pegar a altura certinho da forma para o bolo ficar bem altinho e bonitinho. Termino de molhar com a caldinha e cubro com plástico para poder deixar na geladeira descansando até o outro dia, ou dependendo do horário que eu estiver fazendo o bolo, eu deixo até umas 4 horas na geladeira assim, para ele pegar uma consistência. Aí passo para a próxima parte, né? Vou guardando minhas massinhas para poder congelar, porque essas massas é sempre bom deixar reserva assim, porque sempre tem bastante bolo saindo nos finais de semana e isso agiliza bastante a minha mão de obra. Aí eu coloco a data de validade, né, para não esquecer. Mas é bem difícil, porque as massas saem bem rapidinho. Eu nunca deixo um estoque grande, né? É para manter o ingrediente fresco para o cliente. Então, eu sempre faço assim, deixo guardado somente quando é um bolo pequeno e eu necessito de fazer uma massa de 1 quilo. Aí, como eu precisei. Aí, agora eu vou guardar o recheio, né? Vou passar pro congelador, porque até então eu não tenho outro bolo para poder fazer nesse recheio. E coloco tudo nas tapué de sal, gente. Minha mãe me deu um jogo de tapué. Quem disse que eu uso pro seu devido fim? Eu uso só para guardar recheio, porque elas são maravilhosas, né? Porque elas vedam tudo. Agora, vamos para decoração e finalização do bolo. Eu começo fazendo o chantininho, né? Colocando o leite em pó. Colocando o chantilly. Eu amo usar essa marca Gran Finale. Ele deixa o bolo com um acabamento tão cheiroso, o chantininho fica tão cheiroso. Ele é um chantilly firme, bem aveludado quando hidratado, bem saboroso. Então, cara, é um ótimo preço esse chantilly. Ele tem um ponto maravilhoso que eu confio para poder também ajudar na estabilidade do bolo e entregar com segurança para o cliente. Como vocês podem ver, eu bato até ele ficar grosso mesmo, que é para eu poder colocar uma camada boa no bolo para garantir a segurança e estabilidade. Gente, olha esse pratinho holográfico. Eu sei que eu costumo usar ele em MDF, mas quando eu vi na loja, gente, de confeitaria, eu amei esse pratinho e super ia combinar com o acabamento final do bolo, que vocês vão ver já qual que vai ser. Aí eu começo tirando, né? Depois de deixar o bolo descansando várias horas na geladeira, ele já tá bem firme. E eu tenho que garantir isso, porque se eu tirar o bolo antes, o bolo desaba, eu perco toda a estrutura dele. E infelizmente eu vou ter que acabar perdendo o bolo e ter que fazer outro, né? Então essa parte tem que me certificar de que tá tudo certo. Então quando é assim, eu deixo o máximo de tempo possível. Aí agora eu já vou começar passando a camada de chantilly, né? Porque eu coloco uma camada boa, generosa, e depois uma quitinge, porque o cliente gosta de sentir o sabor do chantininho, né? Então deixo uma camada boa primeiro, para dar estabilidade, como eu já havia falado, e também para o cliente sentir o sabor do chantininho, que não é um chantininho gorduroso, não é um chantininho enjoado, mas ele é bem levinho e bem saboroso.
aquele gosto maravilhoso no bolo quando você vai comer aquela parte cremosinha, sabe? Que parece uma nuvem na boca. Aí agora eu espatulo para poder ficar lisinho. Dou bastante espatulada para garantir que ele vai ficar retinho, né? Porque essa parte do acabamento, gente, é importante para que o bolo fique bem uniforme, porque se essa parte ela não tiver bem alinhada no acabamento final, que é o tingimento do bolo, ele não vai ficar com um aspecto legal. Às vezes tem uns que tem que tomar cuidado, que parece um funil, outros parece que fica barrigudo, outros fica torto, então essa parte eu preciso prestar bem atenção. Agora vocês vão adivinhar a cor do meu bolo. Esse bolo, a cliente pediu para fazer preto, né? Porque ela ia presentear uma amiga e a amiga ela gosta de rock, ela tem esses estilos de rock assim. Então ela pediu para me abusar nessas cores. Então aí eu coloco, como o chantilly, né, é preto, eu gosto de colocar cacau em pó, porque o cacau em pó, ele vai dar uma ajudada na pigmentação do chantininho, né? Porque como ele é branco, se eu for colocar só cor preta e nenhum elemento a mais, ela acaba ficando um cinza escuro, né? Uma cor de cimento. E olha só, você já consegue reparar, né? Que a cor tá bem pigmentada. Eu coloco só mais um pouquinho, né? Pra certificar. E o bom que conforme o tempo vai passando, o corante ele vai pigmentando muito mais no chantininho e o bolo vai ficando muito mais preto, né? E sem contar aqui, eu sempre coloco uma camada fina, né? Porque sempre quando alguém pede um bolo que ele tem uma cor forte, como roxo, rosa escuro, verde, todas essas cores fortes, principalmente preto, vai uma quantidade alta de corante e isso amarga o chantilly, né? Então, a gente que é profissional, a gente tem que tomar muito cuidado e avisar o cliente, né? E também não mandar o bolo todo tingido. Tem confeiteiras que preferem que sim, né? E outras que não. Eu sou a que sempre coloco uma camada de chantilly branco normal embaixo de toda a camada de chantilly tingido, né? Porque já aconteceu no começo, quando eu fazia bolo, a cliente me pediu um bolo todo vermelho, gente. Eu sou que corante no chantilly, entreguei pra ela todo vermelho e nem me dei conta de que aquilo ficava amargo, né? Então isso trouxe uma experiência pra mim. E graças a Deus o cliente não reclamou, porque ele queria vermelho, não tinha outro modo de fazer, né? Então ele foi super compreensivo comigo. Mas foi uma experiência que eu levei pro resto, né, da minha vida. Então eu sempre procuro avisar o cliente que todo chantilly tingido de cor forte, de cor intensa, precisa ter uma camada de chantilly a mais, e recomendo que não coma, porque pode deixar um amargor na boca, além de deixar a boca manchada, né? Então não fica muito legal. Então, como vocês podem ver, já fiz, deu acabamento liso, não quis colocar textura nenhuma. Por quê? A cliente pediu para mim, né, colocar num tema de horóscopo, né, de signo. Então eu achei legal colocar um glitter, um pó brilhoso preto, com um pouquinho de dourado e um pouquinho de roxo, bem leve, mas bem leve mesmo. Sabe aquele cintilante bem de leve? Aí eu peguei minha bombinha e comecei a preparar ela, né? E para fazer esse processo eu preciso ter o balcão totalmente livre, gente, porque ele faz uma sujeira imensa, né? Uma sujeira naquele sentido do pó, né? Então ele espalha muito. Então eu começo limpando aí o balcão, passo o guardanapo para deixar ele bem seco e deixo só o bolo em cima da bancada, né? Aí eu venho com o meu sprayzinho, né, já com o pozinho dentro, e começo a borrifar. Assim no vídeo vocês vêem um pouco, gente, mas vocês têm que ver assim na nossa frente. Espalha muito pó. Então assim, a minha proposta era fazer esse brilho bem sutil mesmo, como se fosse uma noite estrelada, sabe? Porque assim, no vídeo da câmera não dá pra ver exatamente, mas ao vivo ficou muito legal. Eu amei o acabamento simples e muito bonito, né? Então eu borrifei bem pra certificar que tava cobrindo todos os lados. E se liga como é que ficou. Assim não dá pra ver exatamente, mas ficou muito bonito. E olha só, pra vocês terem noção, meu, é um pó muito fino e muito denso ao mesmo tempo.
Aí eu venho com o pincel, tiro o excesso da pia. Esse pincel eu uso somente para isso mesmo, né? Aí eu venho tirando, coloco o que restou no potinho. Aí eu aproveito que o pincel tá com um pouco de dourado, né? E eu pego e jogo um pouco no bolo, porque deu um efeito melhor do que eu esperava. Confesso que isso daí eu fiz de última hora, que eu não sabia que daria esse efeito bonito, né? Aí eu dou uma limpada no balcão e volto o bolo pra bailarina. Venho limpando a parte do pratinho. Gente, esse pratinho ficou muito lindo com esse bolo todo preto. Fala se não ficou. Meu, eu achei que ia super combinar e ficou maravilhoso. Eu nunca tinha visto prato assim, cake board desse modelo assim, né? São novos no mercado da confeitaria. E eu amei essa novidade, gente. Ficou muito bonito. E a cliente pediu para mim fazer um topo, né, pra amiga dela. E ela é do signo de Capricórnio. Aí ela me deu uma base de como deveria fazer. Ela queria que eu colocasse uma foto de uma menina, né? O nome dela, a idade, o desenho do signo e as características do signo. Aí eu vim seguindo nesse modelo. Um topo bem simplesinho, né? Não quis fazer algo muito extravagante por conta do modelo do bolo, né? Porque eu achei que fica um pouco mais sofisticado. Então, ficou desse jeito. Olha, vocês gostaram? Eu amei, eu achei que ficou muito, muito legal. E eu amo essas cores escuras. Eu amo preto, né? É uma das minhas cores favoritas. O que vocês acharam desse resultado? O pratinho deu super destaque, não é verdade? Comenta aí pra mim e dá um like no vídeo se você gostou.